Sabe aqueles dias que parece que a gente vive no modo automático e que a gente fez um turbilhão de coisas, mas aí chega no final do dia você tem aquela sensação de que você tá perdida, que você não sabe o que você fez, que você não sabe se você fez tudo aquilo que você tinha para fazer? Pois bem, eu era assim. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar 3 hábitos que mudaram o meu jogo e fizeram com que eu tivesse mais clareza, mais presença, cumprisse com as tarefas que eu tenho ao longo do meu dia e, consequentemente, alcançar os resultados do que eu desejo. E o mais legal é que você pode começar hoje mesmo, e eu tenho certeza, se você aplicar esses 3 hábitos ao longo do seu dia, você vai ver os resultados imediatamente. São pequenos ajustes que você vai fazer ao longo do seu dia e que você vai ter resultados imediatos. Então, vamos lá? O hábito número 1 é clareza, é intenção assim que você acordar. O que você quer dizer com isso, Mica? Quando você acorda, antes de você abrir seu celular, antes de você verificar o que aconteceu no seu WhatsApp, ou e-mail, ou enfim, olhar as redes sociais, que eu recomendo que não faça isso logo ao acordar, enfim, você parar e acordar intencionalmente alguns minutos antes. Eu acordo intencionalmente 30 minutos antes para eu poder despertar, fazer a minha meditação e a intenção do meu dia. Aqui eu vou falar só da intenção. A meditação é um plus, se você quiser colocar aí, vai te ajudar muito com afirmações, enfim. Eu coloco a mão no meu coração e penso comigo, qual é a intenção do meu dia? E aí aqui é você focar naquilo que importa, naquilo que você quer agir, naquilo que você deseja construir, naquilo que você deseja sentir ao longo do seu dia. E aí, somado a isso, você pode colocar uma frase de intenção. Essa frase pode ser: tudo dá certo pra mim, eu estou em segurança, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, tudo está bem e melhorando cada vez mais. Então, a tarefa prática para esse hábito número 1 é acordar pelo menos 5 minutos antes, tá? Ter muito clara qual é a sua intenção do seu dia e ter uma frase que vai te acompanhar ao longo desse dia. O hábito número 2 é uma checagem no meio da tarde. Como eu acordo muito cedo, eu sempre tiro uma soneca logo depois que eu almoço. E é uma soneca de 15 minutinhos, tá? Recomendo, mas é que eu acordo 4h30 da manhã, eu tiro esse nap e aí para poder seguir até o fim do meu dia. Mas nesse meio-dia eu já faço uma checagem de como foi a minha manhã. E nisso eu avalio se eu estou produzindo ou se eu estou me ocupando. E aí você pode colocar até mesmo alguns alarmes ao longo do seu dia, pelo menos um de manhã e um no meio da tarde, para você se questionar: eu estou produzindo ou eu estou me ocupando? E aí você tá atenta às coisas que você tá fazendo ao longo do seu dia. Encerrar as tarefas que você começar. Se não dá para você encerrar, você colocar num checklist ou no seu planner aquilo que ficou faltando você concluir. E se avaliar se você tá fugindo de algo. Por quê? A gente tende a fugir das coisas difíceis. A gente tende a fugir das tarefas que tiram da nossa zona de conforto. Por exemplo, assim, quem tem dificuldade em checar a planilha financeira vai fugir dessa tarefa. Por mais que ela esteja ali, ela pite na sua agenda, no seu planner. Se é algo que traz um desconforto para você, você vai fugir. E aí, cada uma vai ter a sua tarefa difícil. Vai ter o que vai estar fugindo, vai estar escondendo as emoções ou o que não quer olhar. Então, se policie, principalmente se for aquele dia que você precisa fazer aquela tarefa específica, se policie em avaliar se você está ou não fugindo da tarefa. Ou se há algum padrão que você vem repetindo, porque até mesmo tem coisas que a gente foge e por padrão a gente acaba repetindo. Tem coisas que a gente evita e por padrão a gente acaba repetindo. Então, quanto mais consciência você colocar nesse processo, no sentido de que, tá, eu tenho isso para fazer, eu tô fazendo todo o meu planejamento, eu tenho a minha intenção do meu dia, eu tô avaliando o meu dia, eu tô encerrando as minhas tarefas do que eu me propus a fazer, mais presente, mais produtiva, mais clareza e mais leveza você vai trazer ao longo da sua jornada. Eu falo que é esse o grande objetivo da nossa vida, a gente fazer as coisas que a gente tem para fazer, trazendo uma leveza, uma alegria, porque é para ser leve, gente, é para ser gostoso.
Falo assim, não é para ser pesado, não é para estar num lugar onde a gente se sente com medo, insegura ou que é feita sob pressão, estresse. Não, estresse, pressão são situações momentâneas. No nosso dia a dia, a gente tem que construir um padrão emocional, uma estrutura ao longo do nosso dia que seja gostoso de viver, que a gente se divirta na jornada. E é sobre isso mesmo, é muito importante você encontrar diversão na jornada, porque a vida é essa, a gente passa a maior parte do nosso tempo executando as nossas tarefas ao longo do nosso dia. A gente tem 5 dias úteis para 2 final de semana. Se nesses 5 dias a gente não encontrar prazer, a gente não encontrar leveza, a gente não encontrar alegria na jornada, pô, que sentido faz a vida? Concorda comigo? Então, a tarefa prática é você colocar um alarme e se questionar, você tá produzindo ou você tá se ocupando? Porque por muitas vezes a gente para e começa a fazer coisas que não tinha nada a ver com a intenção do nosso dia ou que a gente tinha planejado no nosso planner, enfim. Então, se questione, se avalie para poder você estar presente, executando e caminhando na direção daquilo que você deseja ser, viver. Combinado? O hábito número 3 é você fazer um encerramento do seu dia. Logo que eu finalizo o meu dia aqui, eu pego o meu planner, eu olho para ele, eu vejo as tarefas que eu tinha assumido e tinha me comprometido a fazer naquele dia, dou o meu checklist, tá? Eu avalio como foi o meu dia, como eu me senti emocionalmente falando, como eu me senti em relação às coisas que eu fiz. É muito importante a gente olhar para as nossas emoções também, porque ela é o carro-chefe do que a gente vai fazer. Porque o que eu penso, o que eu sinto, eu vou entrar em ação em prol daquilo. Então é muito importante a gente avaliar como a gente vem se sentindo ao longo do dia, desempenhando determinadas tarefas, fazendo reunião, avaliando como você se sentiu em determinada situação. E aí, quando você se observa, você consegue se mapear e até mesmo sair de um modo automático de reações para poder pensar antes de responder, para poder ser uma pessoa mais apaziguadora, uma pessoa que resolve as situações e não que ela age mediante as coisas que estão acontecendo. E aí você se questionar, o que te atrapalhou hoje? E aí seja muito claro, hoje me atrapalhou isso, aquilo, e você colocar ali no seu caderno. O que você não concluiu? Aí você até mesmo reposicionar o que você não concluiu para o seu dia seguinte ou avaliar até mesmo por que você não concluiu, porque por muitas vezes a gente subestima as tarefas, a gente acha que a gente vai levar um pouquinho só de tempo e leva mais tempo do que a gente planejou e consequentemente a gente não consegue dar fim às demais tarefas. Então, acaba sendo um aprendizado pra gente a recalcular as tarefas que a gente tem para fazer e colocar um tempinho um pouquinho maior para que a gente possa desempenhar aquela tarefa para poder entregá-la com sucesso. E você pode ajustar no amanhã. É muito importante a gente fazer esse ajuste já lembrando que se eu não conseguir foi por falta de tempo ou foi porque aconteceu algo inesperado, porque também pode acontecer, né? Eu falo que a vida ela não para poder a gente concluir as tarefas que a gente tem para fazer. Mas a gente precisa avaliar que diante das coisas que aparecem inesperadamente ou de última hora, a gente precisa avaliar se é urgente, eu preciso resolver neste momento. Se for, você vai resolver e vai parar. Agora, se não for, essas determinadas coisas vão esperar, porque eu estou fazendo o que eu me comprometi a fazer. Então, sempre tem esse questionamento e avaliação diante das coisas que aparecem, que surgem na nossa vida. E uma coisa que eu faço, se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso, te ensinando a fazer, todo domingo eu faço um planejamento da minha semana. Vou pegar aqui meu planner para você. Eu tenho um planner que a minha vista ela é semanal. Vou abrir aqui um dia que tá em aberto, que tá do mês que vem. Ó, aí ele tem uma vista semanal e aí eu consigo ver a semana inteira e aí ele fica aberto aqui. E aí, a cada domingo, eu lanço aqui todas as tarefas que eu já tenho comprometida. E junto com ele eu tenho o Google Agenda, porque quando eu tô fora, eu uso o Google Agenda. Se eu tô na rua, eu olho o que eu tenho de compromissos marcados no meu Google Agenda. Geralmente eu marco primeiro no Google Agenda, depois vem pra cá. Porque que nem eu te mostrei uma semana que eu já tenho tarefas marcadas no final de semana do dia 7, do dia 6.
Enfim, na minha agenda, porque o que acontece? No Google Agenda, eu vou e coloco as tarefas já do mês. Se você quiser que eu compartilhe como eu faço o Google Agenda semanal, meu planejamento semanal, para poder eu vir aqui e executar dia a dia cada tarefa, como foi o vídeo de hoje, me fala aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo para você, combinado? E o que eu quero compartilhar com você com esse vídeo é que nós só temos o agora. O que você vive hoje são fruto das suas escolhas de ontem. Então, por isso que a gente precisa se planejar, por isso que a gente precisa olhar para o que a gente está fazendo, por isso que a gente precisa estar atento às coisas que a gente vem fazendo e se elas estão alinhadas com aquilo que a gente deseja construir. E o que você vai viver amanhã depende das suas ações do hoje. Então, você só tem o agora. Esses 3 hábitos simples, gente, não leva tempo. É de manhã eu ter a intenção, à tarde eu avaliar o que eu estou fazendo e de fato encerrar as coisas que eu estou fazendo. E à noite eu encerrar o meu dia, recalcular minha rota, avaliar onde eu me perdi. E assim eu encerro esse dia e tô pronta para começar o meu dia de amanhã. Porque querendo ou não, quando eu encerro o meu dia, amanhã quando eu acordo eu já sei, eu já tenho claro, porque eu já vi qual é a minha agenda. Eu já tenho claro quais são as intenções que eu tenho para poder começar um novo dia que tá chegando. Esses 3 hábitos me colocaram em movimento na direção daquilo que eu quero alcançar e venho alcançando. Claro que é um trabalho, é um processo, é uma jornada, é uma vida, né? Só que quando a gente tá mais atento, a gente para de ser uma folha ao vento, a gente para de agir mediante as coisas que estão acontecendo e apagando só incêndio. Tem mulheres que vivem apagando só incêndio. Não é neste lugar. Eu sei que imprevistos vão acontecer, mas não é neste lugar que eu quero que você esteja, porque não é neste lugar que eu estou. Eu tenho um planejamento em relação às minhas tarefas, em relação às tarefas dos meninos, em relação às coisas que eu tenho para fazer, em relação às coisas do meu trabalho, em relação às coisas que eu quero estudar e aprender. Então, de posse disso, eu começo a dividir tudo isso ao longo dos meus dias, das minhas semanas, para poder alcançar os objetivos que eu quero ter. Então, começa hoje mesmo. E é a repetição, é a constância que vai fazer você alcançar os resultados que você deseja. Escolha estar presente no seu dia. Escolha estar atenta como você se sente. Escolha estar presente naquilo que você deseja viver, sentir e agir. A cada dia você tem a chance de começar uma nova história. Então que você seja coerente, presente na construção dessa história. Combinado? Eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido, que eu possa ter contribuído na sua jornada. Um beijo e até o próximo vídeo.